Deus, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a vocação ou a convocação de Mateus para o apostolado de Jesus. Vamos fazer uma pequena recordação sobre apostolado. Os apóstolos são mensageiros. Seria mais ou menos assim, se nós pensássemos no governo, no nosso governo republicano, seriam os ministros. Os ministros são aqueles mais próximos do presidente, né? E eles representam o presidente aonde eles forem, eles são representantes do presidente. Evidentemente que eles não fazem e não podem fazer e falar aquilo que eles querem, porque se eles falarem aquilo que eles querem, eles serão destituídos, porque no fundo eles são os porta-vozes do governo para materializar aquilo que o governo quer nas diferentes funções. Por isso que existe diferentes ministérios. Assim também, entre os apóstolos, cada apóstolo tinha uma função, mas todas essas funções são úteis para o processo evolutivo. Esses apóstolos são representantes do Cristo e cada um deveria trabalhar bem ou corretamente, segundo a vontade de Jesus, na sua função específica. Inicialmente, quem pregava aqui na humanidade, antes de Jesus, sendo o precursor dele, era João Batista, São João. João tinha os seus discípulos. E o que João fazia? João batizava na água e dizia que viria alguém maior do que ele, que seria o Cristo, que batizaria no fogo do amor, no fogo do Espírito. E conforme que João pregava, e que vinha gente de todas as regiões, não só da Galiléia, mas da Judéia e de outras localidades, para o batismo de João, quando ele pregava, ele tinha também os seus discípulos, os seus seguidores. Entre os seguidores de João o Batista, nós temos André e João Evangelista. André era irmão de Pedro e João Evangelista, irmão de Tiago Maior. Agora reparem, então, que os dois, João e André, eram discípulos de Jesus, de João Batista. E certa vez João disse assim, lá na Jordânia, ou na Transjordânia, como ele fala no texto da época, agora nós falaríamos Jordânia. Eu estava na beira do rio batizando, do rio Jordão, ele olha para outra margem, a outra margem é Israel, ele olha para outra margem, Israel, e diz assim, eis ali o Cordeiro de Deus, e aponta para Jesus, dizendo então que Jesus era o Messias aguardado, que ele veio para anunciar a missão de Jesus. Imediatamente, os seus dois discípulos, João e André, João Evangelista e André, deixam o Batista, atravessam o rio, vão ao encontro de Jesus e perguntam, mestre, aonde moras? E Jesus diz, vem e vedes. E eles passaram aquela noite com Jesus, ouvindo os ensinamentos do mestre. Evidentemente que ficaram encantados. Era tudo aquilo que João Batista falava e muito mais. Tudo estava então concretizado. No outro dia de manhã, eles levantam e cada um vai chamar os seus manos. André vai chamar Simão e João vai chamar Tiago. E aí os dois vêm, né? Jesus troca o nome de Simão para Pedro, né? E eles passam a ser os 4 primeiros apóstolos de Jesus: João, André, Tiago e Pedro. Aí Jesus vai começar a continuar a chamar outros companheiros, como Filipe, como Natanael, e assim sucessivamente, como seus primos Tiago e Judas Tadeu, o outro Tiago, né? o Tiago menor e Judas Tadeu, e assim gradativamente, até que ele está lá em Cafarnaum, que é o caso da lição de hoje. Ele se dirige até o mar
até o lago da Galileia, ele se dirige até o lago e vai encontrar, no caso, Levi sentado na coletoria de impostos. Levi era publicano de impostos. E ele diz para Levi: me segue. E Levi vai passar a ser um dos seguidores de Jesus. Ele também troca o nome de Levi para Mateus. Como ele trocou de Pedro para Simão, ele troca de Levi, porque foi um verdadeiro presente para Levi ser um publicano, um cobrador de impostos, e ter sido convidado por Jesus para fazer parte do seu apostolado. Por isso, e foi um verdadeiro presente de Deus na vida de Levi. Assim, a palavra Mateus quer dizer presente de Deus. Assim, ele continua chamando outros, chama 11 apóstolos ao todo, ali daquela região da Galileia. E depois, na Judéia, ele chama mais um, que é Judas, que é da cidade de Iscariotes, por isso Judas Iscariotes, e Judas, que era da cidade de Iscariotes, que fica na Judéia. Então, todos eram da região mais simples, que é da região da Galileia. Só um era da Judéia. Hoje, especificamente, nós vamos falar aqui no caso da convocação de Mateus e Levi, ou melhor, de Levi, que depois passou a ser conhecido por Mateus. Agora, diz a passagem de Marcos, e Marcos vai em detalhe, e Marcos, ele escreve o evangelho baseado nas informações de Pedro, e nunca vamos esquecer que Pedro era íntimo demais de Jesus. Inclusive Jesus usou a casa de Pedro como seu quartel-general em Cafarnaum, ou melhor, para lançar a sua missão crística através da casa de Pedro. Quando Marcos escreve o seu evangelho, calcado nas revelações ou nas informações de Pedro, ele dá uma nota muito interessante. Ele diz que Mateus era filho de Alfeu. Alfeu e Cófas é a mesma coisa, só está em língua diferente, em grego e hebraico. Então, está dizendo então que Mateus era filho de Alfeu. Quem era Alfeu? Alfeu era casado com uma mulher chamada Maria, que era tia de Jesus, ou melhor, irmã da mãe de Jesus. Então, Alfeu era tia de Jesus. Maria de Alfeu ou de Clópas era irmã de Jesus, era irmã de Maria, era tia de Jesus. Eles tinham alguns filhos, esse casal, esse Maria e Alfeu tinham alguns filhos. Eram 4 meninos e no mínimo 2 meninas. No mínimo 2. Quem eram esses meninos? José, o outro Judas, que é o Judas Tadeu, o outro Tiago, o outro Simão. Muito bem, são 4. E mais 2 meninas. Como nós sabemos que eram 2? Porque está no plural, as irmãs. Está no irmãs no mínimo, então são 2, por causa do plural. Tá certo? Agora, se diz o texto de Marcos que Mateus é filho de Alfeu, então não são 4, são 5. Então nós temos Mateus, José, Simão, Judas e me ajude com outro. Simão, José, Judas, Tiago e Mateus. Todos eram irmãos. Logo, todos eram primos de Jesus, filhos da irmã da mãe de Jesus. Por isso que eram primos e viviam todos na mesma localidade, todos viviam juntos. Por isso também eram chamados de irmãos, porque os primos eram chamados de irmãos. Esses são os primos e irmãos de Jesus. Tá certo? Muito bem. Então Mateus também era. Agora é interessante que quando a gente pega a mediunidade do Chico Xavier e pega a do Divaldo, o Chico através do espírito Humberto de Campos, o Divaldo através do espírito Amélia Rodrigues, todos corroboram, todos falam a mesma coisa, que Mateus era primo de Jesus, era irmão então desse José, Tiago, Simão
e Judas Tadeu. Muito bem. Então, nós temos que Mateus era primo de Jesus. E ele era publicano, cobrador de impostos. E se ele era cobrador de impostos, ele tinha de ter recursos financeiros. Porque o cobrador de impostos era alguém que arrendava de Roma o direito de cobrar impostos numa determinada região. E ele tinha de pagar a Roma com antecedência. Ou melhor, ele tinha de pagar ao publicano romano com antecedência, em leilão. Era disputa de leilão para ver quem é que ficava dirigindo aquela região. E ele, então, que dava a melhor oferta é que ia dirigir aquela região. Como que ele poderia receber o dinheiro de volta? Roma mandava a força militar para tomar conta. E o publicano também podia fazer relatórios e entregar ao governo. Olha, aquele não quis pagar, aquele renunciou a pagar, aquele está devendo e não pagou, etc. Fora que tinha a força policial, né? A força romana, que obrigava o sujeito a pagar. E se não pagasse, era aí prejuízo para Roma, né? Roma dava direito em que todo mundo pudesse dizer judeu, viver na sua terra, ter a sua cultura, ter a sua religião, ter o seu tempo. Roma não se metia com isso. A única coisa que Roma queria era obediência aos impostos e que as pessoas não levantassem motim, ou melhor, revolução. Por isso que ele não admitia, Roma não admitia que ninguém andasse armado. O único que podia andar armado eram os romanos, né? Por quê? Para não haver motim. E eles constantemente faziam um censo, ou melhor, contavam quantas pessoas tinham na região, para poder saber fazer uma projeção dos impostos e também da força militar que poderiam usar e do perigo de uma revolução, quantos homens têm ali, né? Então, nesse exato momento em que Mateus era publicano, significa que ele é alguém endinheirado, porque ele participou de um leilão público e pagou com antecedência a Roma. E agora ele tinha a força policial romana para ajudá-lo na cobrança dos impostos. E qual foi o espaço que ele escolheu? Ele escolheu para ser publicano na cidade de Cafarnaum. E como o texto fala que haviam outros publicanos ali, eram chamados agentes públicos. Os agentes públicos são aqueles que ajudavam o chefe da coletoria, né, a cobrar os impostos. Ficavam nas estradas, ficavam nos navios, ficavam no meio, no comércio, para que ele pudesse, para que todos os impostos dos meios mais variados, no comércio, na indústria, na pesca, na estrada, então transporte, que todos esses impostos fossem cobrados. E qual foi o entroncamento comercial que ele, Levi ou Mateus, escolheu? A cidade de Cafarnaum. Ficava na beira do mar. Por isso que diz a passagem que ele saiu, Jesus saiu da casa de Pedro e foi à direção do mar. Foi à direção do mar porque a coletoria de impostos ficava perto do mar. Toda vez que eu falava mar, leiam que os judeus achavam que aquilo era um mar. Está errado. Lucas coloca muito bem, e Lucas, como estudioso, como médico, pessoa instruída, coloca como lago, né? Então Jesus caminhou em direção ao lago, né? Porque a coletoria de impostos ficava no lago. Que antes de tudo, Cafarnaum vivia da pesca do peixe seco, dos salmonetes e outros peixes que eles secavam com sal para poder transportar e ir por todo Israel e por outras localidades. Então a coletoria de impostos já ficava perto do mar, porque quando chegavam os barcos, chegavam os navios, ali ele já fazia a cobrança. Era um método, podemos dizer assim, de vigiar. Mas não devemos esquecer também que nós vimos aqui alguns meses atrás uma passagem que Jesus curou o servo do centurião, e que quando o centurião se aproximou de Jesus dizendo: não precisa entrar na minha casa, Senhor, basta dizer uma palavra e meu servo será curado, nós vimos que os judeus interviram e disseram: Senhor,
cura esse servo desse centurião. Nós o conhecemos muito bem, porque ele ajudou na construção da nossa sinagoga. Então, se ele era um centurião, ele cuidava no mínimo de uma centúria. Uma centúria é um grupo de soldados romanos, um destacamento do exército romano que ficava ali em Cafarnaum, e que tinha um chefe. E esse chefe era legal, porque ajudou na construção da sinagoga dos judeus, apesar de ser de outra religião. E então, se havia um destacamento comercial, policial ali, romano ali, e significa uma guarda romana, um centurião, significa que o local era importante, que haviam muitos impostos. Então essa coletoria lá de Levi e Mateus era uma coletoria importante, principalmente da parte da pesca. Uma companhia nós conhecemos, está assim escrito no Evangelho, companhia de pesca. Pedro, André, João e Tiago tinham uma companhia de pesca, inclusive tinham empregados. Se a gente ler o texto com atenção, porque quando eles saíram para seguir Jesus, o pai de João e de Tiago, que fazia parte da companhia também, que era o Zebedeu, que era casado com Salomé, e Salomé, mãe de João e Tiago, também saiu com Jesus, pregação afora, mas quem ficou cuidando da companhia de pesca foi, diz lá a passagem, Zebedeu com os funcionários. Então, porque tinha funcionários, não era uma companhia pequena. Então nós não podemos pensar em Pedro como um pobre, muito pobre, miserável. Não, era alguém que tinha uma sociedade de pesca, tá certo? Que tinha funcionários, tinha os seus sócios, evidentemente que não eram milionários, não vamos pensar nada disso, né? Não eram empresários no sentido milionário, mas podemos dizer assim, uma classe média que vivia da dignidade do trabalho da pesca, né? Que tinha de pagar os impostos na coletoria e tal, ao ponto deles poderem seguir Jesus e a companhia continuar, sob a responsabilidade do Zebedeu, do pai de João e de Tiago e de empregados. Agora repare, Jesus passa pela coletoria, vai em direção do mar, né? Vai em direção do ponto comercial principal ali, tanto que a coletoria ficava lá, vê assentado ou no escritório dirigindo a coletoria Levi, e ele fala, me segue. E ele levantando-se, seguiu Jesus. Agora vamos prestar bem atenção aqui na passagem que Lucas coloca. Lucas diz assim: depois disso, Jesus partiu e vendo um publicano. Essa palavra vendo aí no original diz assim, olhando atentamente. Isso é o que diz o original. Pode trocar a palavra vendo aí por olhando atentamente. Evidentemente que Jesus não precisa olhar atentamente. Os apóstolos já foram dados por ele pelo Pai e ele sabia muito bem, antes de vir aqui, quem era cada um deles. Já tinha esse conhecimento. Apenas Lucas destaca a palavra vendo atentamente para a gente dizer assim, esse vendo olhando atentamente, para dizer que a escolha não é por acaso, não é uma levanta, vem cá e me segue. E isso não devemos fazer com ninguém, nós devemos observar bem a pessoa, analisar bem a pessoa e saber a capacidade dela. Evidentemente que no caso de Jesus ele é excepcional, mas Lucas fez questão de ressaltar porque o Evangelho não é só a vida de Jesus, mas o Evangelho também é uma direção para a nossa vida. E no caso que nós vamos fazer uma escolha de algum companheiro para alguma atividade, então nós temos que olhar atentamente. Vocês reparem que hoje aqui o Estênio não pôde comparecer à nossa reunião por causa de um problema de saúde. Então, a Solange, a nossa amiga, estava com um bloqueio. Normalmente substitui o nosso Estênio, ela estava sem óculos, Então nós chamamos o Luizinho, mas nós chamaríamos qualquer pessoa. Então, por exemplo, nós já conhecemos o Luizinho. Luizinho dirige uma casa espírita, uma das casas espíritas mais bem organizadas do Rio de Janeiro. Então toda vez que você vai dar uma tarefa para alguém, você tem responsabilidade. Porque se o Luizinho fizesse ou falasse alguma coisa de errado na condução, nós seríamos o responsável. Se você não tem segurança, cuida você. Faça você. Então tem que olhar atentamente. Então veja, não é simplesmente passou na coletoria de impostos e diz, vem Levi. Lucas faz essa ressalva, olhando atentamente, examinando bem,
sabendo quem ele estava chamando. Isso para nós, né? No caso de Jesus não há dessa necessidade dada a sua grandeza. Muito bem, mas Lucas já ressalva dizendo, olha como que nós temos que fazer. Examinai bem, olhai atentamente. Foi isso que aconteceu. Evidentemente que você não chegaria para uma pessoa e diz, me segue, e Levi veio seguir. Se Levi fez isso, é porque já o conhecia também. Evidentemente que sendo primo, já sabendo da sua vida, já convivendo com o Senhor desde a infância, já sabendo da sua vida, das coisas que Maria falava, que José falava, que os outros irmãos falavam. Vamos inclusive ver que desses 4 outros irmãos, o José, o Simão, o Judas, o Tiago, 2 vão ser apóstolos também. Judas é apóstolo, Judas Tadeu, e Tiago também é apóstolo. E quando Mateus entrou, 3 eram, então, agora do apostolado. 3 primos. Então eles se conheciam. Então, evidentemente que também nós não precisamos sempre ficar buscando milagre, ou coisa excepcional para as explicações. Primeiro a gente tem que fazer uma leitura histórica. Primeiro nós temos que fazer uma leitura compatível. E se tudo bate, está no normal, por que buscar milagre, fenômeno? Quando fala que milagre, quer dizer fenômeno, algo psíquico. Não, sim, algo natural, né? Como se Mateus já estivesse esperando, Levi já estivesse esperando, já sabia da vida de Jesus, Jesus passa por lá e fala assim, me segue, quer dizer, chegou a hora, vamos começar a nossa missão. E ele, ao mesmo tempo, levanta e segue Jesus. Nós vamos depois observar isso com mais detalhe. Levi, então, passa a seguir Jesus. Vamos para a sequência dos verbos. Ele estava sentado na coletoria, ele levanta, diz o texto, abandona tudo e segue Jesus. Quer dizer, abandonou a atividade de publicano, abandonou a coletoria de impostos. Olha os 4 verbos. Vamos ver essas ações. Verbo é ação, é movimento, né? Então vamos lá. Sentado na coletoria. Segundo, com Jesus, ele levanta, ele abandona tudo e ele segue Jesus. Ótimo. Então, feito esse movimento, ele reúne os publicanos, os agentes públicos e outros amigos que conviviam com publicanos, que o texto chama de pecadores. Porque para um banquete, diz a passagem à tardinha, ou melhor, à noitinha, à noite, um grande banquete. E Jesus vai a esse banquete juntamente com os apóstolos. Repare bem, diz a passagem que eram muitos publicanos, muitos agentes públicos, muitos também desses amigos, desses companheiros, desses pecadores, todos os apóstolos, e mais Jesus. Como uma recepção grande, tem que ser uma casa grande. Evidentemente que não pode ser uma casa pequenininha. Logo também, como ele era publicano, cobrador de impostos, devia ter uma casa o quê? Confortável. Tá certo? Evidentemente, então, nessa casa confortável, ele vai receber os seus amigos, que eram publicanos, ele irá receber os agentes públicos, outros companheiros afins, que são chamados pecadores. Vamos primeiro trabalhar esses pecadores. Pecador aí, não é que a pessoa tenha feito, na nossa concepção hoje, alguma coisa errada. Roubou alguém, pecador no sentido que matou alguém, porque traiu alguém. Não. Esse pecador aí está no sentido de que não segue as coisas da sinagoga. Por exemplo, vamos imaginar assim, aqui numa igreja protestante, você chega lá, uma pessoa não paga o dízimo, pronto, ela está fazendo uma transgressão. Se ela é transgressão, ela é pecadora. A palavra transgressão, ou melhor, é a melhor tradução da palavra pecado. Ela está no caminho errado. Eu já falei para vocês que a palavra no original grego é martolós. Ela é usada nos jogos de arco e flecha, das Olimpíadas. O brasileiro foi desclassificado anteontem. Certo? Porque ele lançou a flecha não chegou na mosca. Não chegou na mosca, ela estava em ramatolós, ou melhor, em caminho errado, transviada do objetivo.
A sinagoga, então, tem as suas regras. Quando a pessoa não cumpre essas regras, é chamada de ramatológica, ou melhor, é chamada de transgressoras. É a nossa tradução de pecadores. Então não vão nunca pensar que aqui que é pecador é que matou alguém, roubou alguém, traiu alguém. Não, é simplesmente não cumpriu a regra. Tudo bem? Então, por exemplo, você frequenta lá uma determinada religião, no domingo, chega lá na igreja católica, que tem por regra que você tem que ir à missa todo domingo e todo dia santo. Você não frequenta a igreja, não vai na missa. Então o padre te chama, aquele é um transgredor do catolicismo, entendeu? Você não vem aqui, por exemplo, no centro espírita, não gosta de tomar passe, não vem às palestras, não ajuda na atividade da casa. Se aqui fosse uma casa preconceituosa, eu diria que ali é um transgressor, ele não cumpre as normas da casa espírita, tá certo? É isso. Então, aí o pecador então está nesse sentido, é mais um sentido sacerdotal, teologal, do que moral, ético. Tá certo? Então não quer dizer que Jesus vai jantar com bandidos, que também não teria problema. Mas nós não vamos aqui também a discriminar dessa forma. Apenas não está dizendo que ele foi jantar com bandido. Apenas está dizendo que eram transgressores. Quer dizer, para a sinagoga eles eram transgressores. Uma outra coisa também, que como ali era Cafarnaum, estava na Galiléia, então na beira do lago, chegavam muitos navios, tinha a estrada transportando a mercadoria, muitas pessoas iam lá, ao quê? Acertar com os navios, com os barcos que chegavam, com as companhias de pesca, compra de mercadoria. Eu quero lá na minha cidade, lá, eu quero peixe salgado. Então tem que ir lá o vendedor, o comerciante. O comerciante não é judeu. Se o comerciante não é judeu, ele é estrangeiro. Ali havia os soldados romanos, que havia um centurião, logo tinha uma centúria, tinha no mínimo 100 soldados romanos. Sendo assim, eles eram também estrangeiros. Esses também, por serem estrangeiros, não serem os frequentadores da sinagoga, eram então considerados pecadores. Então toda vez que diz aí que Jesus jantou com os pecadores, eram esses. Agora diz também, e eram muitos, diz a passagem. Então era um banquete legal, e Levi serviu, tá bem? Outra coisa é que tinham muitos publicanos, o texto deixa claro, muitos publicanos. Muitos publicanos não é só que Levi era o único publicano, tinham outros publicanos, cobradores de impostos. Mas, antes de tudo, os funcionários também eram chamados publicanos. Porque a palavra publicano quer dizer funcionário público. Funcionário público. Então não só o chefe do funcionário público, mas todos os agentes públicos, todos os agentes que cobravam os impostos, que eram os funcionários de Levi, eram considerados publicanos, agentes públicos. Então não só estava o chefe, outros chefes, mas estavam todos os cobradores de impostos, os funcionários, esses amigos estrangeiros e outros que a sinagoga não considerava. Por exemplo, bastava eu ser amigo de um publicano, ser um frequentador da sinagoga, mas fosse amigo do publicano, por exemplo, tratasse Levi bem, fosse amigo dele, ou jantasse na casa de Levi, que a sinagoga me expulsava. E se a sinagoga me expulsou por eu ser amigo de um publicano, eu passava a ser considerado um pecador. Ficou claro agora que é um pecador? Por exemplo, Jesus era um pecador. Ele não foi jantar na casa de Levi? Foi. Ele frequentava a sinagoga? Frequentava. Agora ele está frequentando a casa de Levi. Não era visto com bons olhos, era visto como pecador. Por isso que, inclusive, eles vão questionar. Como é que pode? Não só Jesus, o mestre de vocês, mas vocês, os discípulos, porque os discípulos foram. E diz o texto que eram muitos discípulos, porque não só apóstolos, mas simpatizantes de Jesus. Por exemplo, Salomé, a mãe de João, era seguidora de Jesus. Madalena era seguidora de Jesus. Susana era seguidora de Jesus, ainda diz o texto. E outras mulheres. Então o grupo era grande dos simpatizantes, não eram só os apóstolos. Eram os simpatizantes de Jesus. Mais os publicanos, mais os seus funcionários públicos, mais os outros amigos, considerados pecadores. Tá certo?
Todos foram nesse banquete. Objetivo do banquete: festinha de despedida. Mateus abandonou tudo, resolve se despedir dos amigos. Automaticamente ele tinha de passar a coletoria. A coletoria ia ficar com um outro agente que ia cuidar da coletoria. Se ele abandonou tudo, ele não ia ficar mais com ela. E não podia abandonar no sentido de fechar a coletoria, porque também é uma maldade com os funcionários. Imagina, você trabalha numa empresa, tem mais ou menos seus 50 empregados. Aí Jesus passa, olha lá para o escritório, vê lá o chefe daquela empresa, ele me segue. O sujeito resolve seguir Jesus, abandona tudo, fecha o escritório e aqueles 50 vão ser demitidos. Então tomara Jesus não passar perto da tua empresa. Porque se for para demitir aqueles funcionários e demitir os funcionários, as suas famílias, porque não são os 50 funcionários, são as famílias que eles têm, as esposas, os filhos, né? Os netos, os sobrinhos, né? A sogra, cunhado, etc. Então essa turma toda depende da sobrevivência do emprego. Uma demissão gera um problema social. Imagina o fechamento de um escritório. Então veja bem, aquela festinha não era só uma festinha no sentido de eu estou agora, vou seguir Jesus. Não é isso. Era também repassar o seu negócio. Outro agente ia ter que cuidar, o outro ia ser o publicano ali, etc. Né? Os funcionários. E todos gostavam de Jesus. E é interessante que Jesus aceita ele nessa festinha. Nesse banquete, diz o texto que era um banquete, à tardinha, quer dizer, não era um almoço, era à tardinha, quer dizer, à noite, uma coisa mais sofisticada, com melhor comida, com melhor bebida e com a presença de tanta gente assim. Tinha de ser uma casa boa, uma casa confortável. Está claro? Muito bem. Vamos dar uma parada aqui e agora vamos ver isso. Então nós tínhamos na família de Jesus, como primo de Jesus de primeiro grau, alguém que tinha uma casa muito confortável para poder fazer um banquete para essa gente toda. E que era cobrador de impostos, que tinha de ter muito dinheiro para pagar isso com antecedência. Logo podemos dizer que a irmã de Maria tinha um filho abastado, rico, com condição financeira. E que Jesus era amigo daquela gente, porque ele vai nessa festa, nesse banquete, e todos ali estavam presentes. Esses filhos, esses estrangeiros, esses cobradores de impostos, Jesus não discrimina nenhum deles. Tá certo? E agora, por que gente assim, com condição financeira na família de Jesus tão próximo? Sobrinhos de Maria. Sobrinhos de Maria, da mãe de Jesus, mais ainda. Então a irmã de Jesus tinha assim um filho de um abastado. Será que os outros também não eram? Não viviam pelo menos bem? Observe. Primeiro, Maria era da tribo de Davi. José era da tribo de Davi. Isso nós falávamos quando estudamos a anunciação do anjo para Maria. Se eles eram da tribo de Davi, eles eram da tribo daquele que seria a descendência para ser rei. Nós estamos falando de uma família que tinha o conhecimento, que eram descendentes do rei, e que logo eram famílias que tinham direito ao reino. E é tão importante isso que quando o mestre vai nascer, José e Maria fizeram questão de fazer o censo em Belém. Olha como diz o livro de Miqueias, um dos profetas do Antigo Testamento, séculos antes de Jesus. E tu, Belém, não será a menor da cidade. E tu, Belém, porque tu é a terra de Davi, de ti nascerá o Salvador, nascerá o Messias. Quer dizer, então eles já sabiam que o local, a terra de Davi era Belém. Na hora que o menino foi nascer, eles foram para Belém, fazer o censo em Belém, para se cadastrar como descendente de Belém, como descendente de Davi. Logo, estavam sim requisitando o reinado, direito ao reino.
somos da família real. Maria era da família real. José é da família real. E na hora que eles vão escolher o local para o nascimento do menino, na cidade do fundador do reino, que é Davi. Da linhagem. Fundador da linhagem que é Davi. Ficou claro? Então nós não estamos diante de pobrezinhos. Mas ainda, isso é bom a gente lembrar, que quando Jesus se anuncia como Messias, e que vem ao mundo através de Maria, e Maria estava consciente de que ele era o Messias, porque o anjo falou para ela, o anjo também falou para José, para os seus pais, eles levam o menino no templo por 40 dias, para fazer a apresentação do menino. E eles resgatam o menino por 5 ciclos de prata, porque como ele era da descendência de Judá, logo da descendência de Davi, ele não seria sacerdote. Sacerdote se ele fosse da descendência de Levi, fosse um levita, mas não era. Ele era da descendência de Judá, que vai nascendo, vai nascer Davi, que vai nascer, vai nascer José e Maria. Então, por ele ser da descendência de Judá, ele é resgatado por 5 ciclos de prata, que era a moeda do templo. Mas ainda, Maria leva a oferenda para o menino, e a oferenda para a criança pobre era farinha com azeite. No caso de Jesus foi pombinho e rolinho. Se fosse ricão, seria ovelha. Então Jesus era da classe média, intermediária. Classe média. Tá claro? Então, coloque-se bem, não eram aqueles pobrezinhos, nada nesse sentido. O texto não mostra, basta fazer uma leitura assim, ó, sincera, calma, tranquila, sem fazer nenhum achado. Mesmo quando eu disse para vocês que o Chico Xavier e o Divaldo falam, quer dizer, a Amélia Rodrigues e o Humberto de Campos falam que Mateus era primo de Jesus, eu não precisava nem usar esse recurso, apenas citei porque nós somos espíritas e seguimos a mediunidade, por exemplo, do nosso querido Chico Xavier, só por informação. Mas nem precisa, porque o texto deixa bem claro aqui de Marcos, ele era filho de Orfeu, ponto. E Orfeu era casado com a irmã de Maria, era cunhado de Maria, mãe de Jesus. Então é só seguir a informação histórica que a gente chega lá, pelo próprio tipo de oferenda. E como é que a gente sabe que a oferenda é assim? Basta no livro do Levítico, o terceiro livro de Moisés, que nós vamos ver lá sobre os sacrifícios que esse texto aqui vai falar de Mateus. Já já nós vamos analisar isso. Na hora dos sacrifícios, nós tínhamos o sacrifício para os pobres, o sacrifício para a classe média e o sacrifício para os ricos. E aí o sacrifício de Jesus, que Maria cumpriu e José, foi de classe média. Com detalhes, as passagens, os versículos, a essas informações, que tipo de era de alimento, etc., de como é que era feito esse ritual, vocês encontrarão no meu livro, Regina, o Evangelho de Maria. Tá bem? Muito bem. Seguindo, então houve lá o banquete. E quando houve o banquete, os fariseus e os escribas ficaram do lado de fora. Poderiam participar da festa, mas também como eles odiavam e não eram amigos daquela gente, também não foram convidados. Ficaram do lado de fora babando, né? Mas ao mesmo tempo aproveitaram para criticar. Criticar e disseram bem alto, ao ponto de Jesus escutar. Nem precisava dizer alto para Jesus escutar, porque nós vimos na lição passada que Jesus lia no coração deles, ou no coração de todos. Mas eles interrogam os apóstolos, ou os outros discípulos: por que vocês estão comendo na casa de publicano? Comendo e bebendo, não só comendo, mas estavam bebendo também. A palavra beber aí está no sentido de vinho. Não só estão comendo, mas também estão tomando vinho. E na casa de publicano. E juntamente com tantos publicanos, e mais ainda com esses pecadores, com esses gentios e com esses que foram expulsos da sinagoga pelo número 9. Como é que o mestre de vocês aceita uma coisa dessa? Então Jesus intervém e Jesus vai falar, Jesus vai dar as devidas explicações por que ele está fazendo isso. Aqui eu queria abrir um parêntese e dizer que judeu não comia com gentio. Para ele, o gentio era impuro, e muito mais impuro era o publicano, porque eles tratavam o publicano, mesmo o publicano sendo judeu,
como um gentio, tá? Consideravam como se fosse um estrangeiro e achavam que ele era impuro. E por quê? Mas se ele era judeu, sim. Primeiro, ele era expulso da sinagoga. Segundo, ele se relacionava com os gentios, porque ele tinha de fechar negócio, fechar comércio, por exemplo, com os romanos, e usava o aparato policial dos romanos em sua defesa, para o cumprimento dos impostos. Logo, o publicano era considerado um gentio, era considerado impuro, ele estava sempre impuro. E como essa impureza é uma impureza moral, que para eles gerava lepra, como era uma impureza moral, sacerdotal, ritual, porque manchava o espírito, eles ficavam sempre preocupados em encostar em alguma coisa impura, por exemplo, com o publicano. Então eles não queriam contar com o publicano, eles também não queriam contar com estrangeiros, eles não queriam contar com aqueles que eram considerados pecadores, que não frequentavam então a sinagoga. E é por isso que eles usavam uma capa bem comprida por cima da roupa. Por quê? Porque se a capa encostasse em alguma coisa, se essa coisa tivesse sido encostada pelo publicano ou pelo pecador lá, e que tinha ficado impuro, só a capa ficava. Na hora de comer, ele tirava a capa, estava limpinho. Só faltava cuidar das mãos. Então eles lavavam as mãos antes de comer. Aproveitava, podia ter que uma mão encostando um pedacinho do braço, não só lavava a mão, mas lavava o antebraço todo. Lavavam tudo logo uma vez, para poder ter a certeza de que estavam limpinhos. E sempre estavam fazendo ritual, porque, ou melhor, limpeza ritualística, porque podiam ter encostado em alguma coisa, levavam oferendas, faziam sacrifícios no templo, faziam uma oração, pediam para se livrar desses impuros, mais ainda, sacrificavam animais e tomavam banho. Quando nós fomos lá em Israel, nós vimos as sinagogas. Todas as sinagogas tinham as suas banheiras. São banheiras rituais para fazer lavagem, para fazer batismo. A palavra batismo quer dizer mergulho. Eles mergulhavam, mas não era para tomar banho, para sair limpinho, fresquinho. A ideia era ritualística, no sentido de que eram purificados espiritualmente. É que nem a gente chama aqui, levar um descarrego. Vai no centro de um banco para levar um descarrego, tomar banho de sal. Tomar banho de sal não é para ficar limpinho, é antes de tudo para se manter limpo espiritualmente. Isso na concepção que nós temos das religiões afrodescendentes. Aí tem banho de rosa, tem banho disso, banho daquilo. Então, são banhos ritualísticos de limpeza, de purificação espiritual, não é de purificação orgânica. Tá certo? Muito bem. Então eles começam a questionar por que Jesus estava lá comendo nessa casa, quer dizer, nesse ninho de impureza. Ali tinha impura da Paulo, porque era muito impuro. A casa já era impura e Jesus estava frequentando aquela casa, porque o espaço também precisava ser purificado. Volte e meia, os judeus chamavam lá o sacerdote para purificar a sua residência. Fazia o sacrifício de animal, derramava o sangue do animal na porta, espargia o sangue do animal 7 vezes. Todo isso era um trabalho de purificação da casa. Então a casa era impura, o dono da casa era publicano, era impuro. E ainda aquela turma toda de amigos, publicanos, cobradores de impostos, outros funcionários e pecadores, e estrangeiros. Pois é, era um ninho de impureza. E Jesus lá comendo com essa gente. Tá certo? Então vamos aqui abrir um parênteses. Vamos para Paulo. Para Paulo e Pedro. Certa vez Paulo estava pregando e se referiu a Pedro, como está lá em Gálatas, de forma bastante dura. Porque Pedro comia com os gentios. Não devia comer, porque para os judeus os gentios eram impuros. E ele comia. Quando chegaram autoridades lá de Jerusalém, ou melhor, seguidores fiéis do judaísmo, Pedro parou de comer, para dizer assim para os amiguinhos que vieram de Jerusalém, né? Lá dos judeus: olha, eu ainda cumpro o ritual, eu não como com os gentios. Paulo foi a público e falou assim: está aqui o nosso irmão Pedro, que numa hora ele é de um jeito, na outra hora é de outro, ele tem duas caras. Há uma outra passagem também, isso está aí na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo de 11 a 12. Há uma outra passagem também no Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 3, que Pedro foi repreendido
por Tiago e por outros seguidores. Tiago é primo de Jesus, que era um judeu realmente seguidor da lei. Pedro foi repreendido por Tiago e por outros por ter ido na casa de publicano, aliás, de gentio. Ele foi na casa de um centurião. Certa vez, esse centurião mandou um recado para que Pedro fosse pregar lá o evangelho para ele, isso depois que Jesus volta ao plano espiritual. E Pedro disse que não ia, porque ele era um gentio, e ele não entrava na casa de um gentio. Aí Jesus aparece para ele. Jesus aparece e diz para ele ir lá pregar. E ele diz para Jesus: eu não vou coisa nenhuma, não entro nessa casa impura. E Jesus então fez ele ver uma visão onírica, num lençol descer dos céus, com 4 animais na ponta desses lençóis. E ele mandou que ele matasse os animais e comesse. E Pedro disse assim: eu não vou comer esses animais, porque as escrituras falam que esses animais são impuros. O judeu não come qualquer animal. Por exemplo, camarão eles não comem, é bom que sobra mais com a gente. Então é considerado impuro. Não come galinha, não come porco, né? São considerados animais impuros. Muito bem. Então nós vemos que Jesus diz então para Pedro, e aí está nessa passagem do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 3. Se você não quer comer esse animal, porque ele está dizendo, não é porque você está dizendo que não gosta desse animal, você está dizendo que não quer comer desse animal porque ele é impuro. Mas se foi Deus quem criou os animais, como está lá no Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, se foi Deus quem criou, como é que Deus pode criar coisa impura? Se foi Deus quem criou. Então menos. Aí Pedro entendeu, impulsionado por essa força de Jesus, dizendo que Deus não poderia criar animal impuro, o que Pedro fez? Foi na casa do centurião pregar, e para sua surpresa, tudo o que aconteceu com os seguidores de Jesus, e línguas de fogo ou bons espíritos luminosos desceram para inspirar os trabalhadores novos do cristianismo, assim também na casa desse centurião. Não só o centurião, mas todos os seus familiares falaram em várias línguas e foram tomados por espíritos superiores, aquilo considerado como espíritos santos, né? Espíritos elevados. Então Pedro viu que gentio e gentio e judeu não tinha diferença. Eu não posso dizer que o outro, só porque não nasceu no meu grupo genético, ou no meu grupo familiar, ou na minha religião, ele é diferente de mim, não tem a mesma proteção divina, ele é impuro. Não tem lógica, né? Ou porque eu sou espírita, eu vou considerar um protestante mais impuro do que eu, ou porque eu sou espírita, eu vou considerar um seguidor de Brahma mais inferior do que eu, ou um seguidor do budismo, etc. Não existe isso, nem os católicos são inferiores a nós, né? A proteção espiritual é a mesma sobre todos, e Deus faz com que o seu sol caia sobre justos e injustos, faz com que a chuva caia sobre justos e injustos. Não há discriminação espiritual. Foi isso que Pedro entendeu. Mas os fariseus e os escribas ficaram do lado de fora, e só atormentando os outros discípulos que não entraram. E talvez Pedro não tenha entrado, porque como mais tarde a gente vê, depois da chamada ressurreição de Cristo, ele não queria entrar, e diz aqui o texto que tinham muitos discípulos lá dentro, e os fariseus e os escribas estavam lá fora e falaram com os seus discípulos, e aqui o texto de Marcos diz que eram muitos os discípulos, é que tinham alguns que estavam do lado de fora, alguns não entraram. Alguns discípulos entraram, outros não. E por isso que os fariseus e os escribas do lado de fora falam com ele. Olha só, então repare que Jesus também não discriminou discípulo que não entrou, tá certo? Também não discriminou os fariseus e os escribas que não queriam entrar. Muito pelo contrário, também não discriminou aqueles que eram considerados pecadores, aqueles que eram considerados agentes públicos, os publicanos, porque foi lá na casa com eles cear, né? Apenas quando eles começaram a pressionar os amigos de Jesus, os companheiros de Jesus, por que o mestre comia e bebia com aqueles impuros, Jesus toma a palavra e fala da sua missão. Quando ele fala da sua missão, ele deixa bem claro: eu vim para isso. Essa é a minha missão, eu vim para isso. Agora ele vai começar a definir
bem a sua missão. Ele então vai dizer: eu vim não para os justos, mas para os pecadores. Não vim para os bons, mas para os doentes. Aqui essa palavra de bom está no sentido de saudável. Bom no sentido de saudável. Não é bom no sentido ético, moral. É como se estivesse dizendo assim: eu não vim para os saudáveis, e sim para os doentes. Em Lucas está mais claro. O que é um saudável? É a pessoa que está forte. Está robustecida, está bem organicamente, né? O fulano está forte, né? Está saudável, forte no sentido saudável. Então Jesus diz: não vim para os fortes, e sim para os doentes. Não vim para os justos, e sim para os pecadores. Muito bem. Ora, Jesus estava comendo na casa de Levi. Lá tinha muitos publicanos, lá tinham muitos agentes públicos, lá tinha muitos discípulos de Jesus e tinham muitos considerados pecadores e estrangeiros. E Jesus e os fariseus e os escribas estão lá de fora e falam assim: por que ele come e bebe com esses impuros? E Jesus responde: é que eu não vim para os justos, e sim para os pecadores. Eu não vim para os doentes, perdão, eu não vim para os fortes, os saudáveis, eu vim para os doentes. E se Jesus estava ali naquela casa com aquela gente toda, dá a entender, numa leitura rápida, que aquela gente era pecadora, tanto que Jesus estava com aquela gente, que aquela gente era doente, por isso que Jesus estava com aquela gente. Tá certo? E os outros que estavam lá fora, os escribas e os fariseus, que não entraram, parece que eles eram justos, parece que eles eram os saudáveis. E Jesus disse: se vocês são justos, são saudáveis, eu não vim para vocês, eu vim para esses que são doentes e são pecadores. Aí então parece que realmente Jesus estava confirmando que aquela turma tinha doença espiritual e eram pecadores, e que os fariseus eram o contrário, saudáveis e justos. Ora, toda vez que a gente vê a conversa de Jesus com os fariseus, ele fala o contrário: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por 7 vezes ele fala os ais com relação aos escribas e os fariseus. Então não é bem assim. E observe, se Levi era um pecador, se Levi era um doente espiritual, aí vou mais uma vez falar, a tal da sujeira espiritual gerava doença espiritual, tá certo? A tal da imundície espiritual, a pessoa ser considerada pecadora porque precisava passar pelo ritual de purificação. Quem não fazia o ritual de purificação estava impura, e essa impureza gera doença. Por isso que toda lepra era considerada doença ritual, ou melhor, doença de purificação espiritual. Não estou dizendo que lepra é isso não, estou dizendo que eles consideravam isso. Muito bem. Então Jesus está lá, e quando Jesus fala que eles são doentes, são impuros, e quando Jesus fala que eles são injustos, que eles são pecadores, então por isso que estava lá com eles. Mas repare bem, Jesus passa pela coletoria de impostos e chama Levi para o seu apostolado. Levi levanta, Levi segue Jesus, Levi abandona tudo e vai ao encontro do mestre. Então eu pergunto: Levi é impuro? Levi estava com problema de limpeza espiritual, estava sujo espiritualmente? Ele vai chamar um sujo espiritual para seguir, vai chamar um pecador para ser seu apóstolo, para levar a mensagem para o mundo? É um pecador que vai escrever o primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus? Então, pai, que Jesus não estava dizendo que aqueles eram os pecadores, que aqueles eram injustos. Jesus está dizendo que veio para esses.
Jesus passa e diz, me segue, a pessoa resolve seguir, imagina, resolve abandonar tudo para seguir Jesus. Os fariseus fizeram isso. Aqueles fariseus que estavam ali estavam abandonando tudo para seguir Jesus. Segundo, gostavam de Jesus, queriam Jesus, queriam abandonar tudo para seguir Jesus. Não, Levi fez. Então, quando Jesus diz que a sua missão é para os impuros, está correto. Jesus veio aqui para cuidar de impuro, para cuidar de quem tem doença espiritual. Quem está saudável precisa de cura? Quem está saudável precisa de médico? Observe isso. Se você está limpo espiritualmente, tomou o seu passe, fez a sua caridade, cumpriu lá o ritual, lá, se você é de uma religião, por exemplo, de Umbanda, fez lá uma lavagem espiritual, etc. Você precisa de purificação? Não precisa. Quem precisa é o que está impuro. Quem precisa é o transviado. Então é um outro conceito que Jesus apresenta. Para Jesus, não é porque o sujeito é estrangeiro que ele é impuro. Para Jesus, não é porque o sujeito é cobrador de impostos que ele é impuro. Para Jesus, não é porque o rabino da sinagoga não gosta dele, ou não acha que ele cumpriu as leis da sinagoga, que ele é impuro. Por exemplo, nós não podemos imaginar que só é puro quem frequenta o nosso centro espírita. Por que não aquele outro que é também lá protestante, ou católico, ou budista, seja lá qual for? Então, o que o mestre está falando, isso que é importante a gente considerar, que ele estava jogando com as palavras do preconceito dos judeus. Eles, os fariseus, os escribas, eles se achavam puros, porque eles faziam o ritual de purificação na sinagoga, só não faziam caridade, não tinham humildade, desprezavam os outros. Mas eles se achavam puros porque cumpriam o ritual na sinagoga, faziam os sacrifícios, tomavam os banhos na sinagoga. Achavam que eram puros porque colocavam a túnica, a capa por cima da roupa, se encostasse alguma coisa, elas não tirar a capa, estavam limpos. Mas e a prática da caridade? E a prática do perdão? A prática da humildade? E a prática de se aproximar do outro e ver o outro também como irmão? Isso eles não tinham. Então eram eles que eram injustos. Eram eles que eram pecadores. Jesus veio para esses. Muito mais para esses do que para os outros. E desde quando que pessoa que cumpre imposto é errado? Então temos muito o preconceito da generalização. A gente fala assim, político não presta. Nós temos que prestar muito bem atenção porque político não presta. Então o doutor Bezerra também não presta. Tá certo? E político, chefe de político. Bezerra não foi só político, foi chefe de político, que era líder do Partido Liberal. Então era super ladrão. Não podemos generalizar, isso não existe. Isso é um exemplo de Bezerra de Menezes. Não querem mais um exemplo? Foi prefeito do Rio de Janeiro, um espírito de luz abençoado, um dos guias do Templo Espírita Tupiara, onde nós estivemos lá fazendo a palestra, o prefeito do Rio de Janeiro, Fernandes. Político, prefeito do Rio de Janeiro, não é? Um dos nossos mentores. Então, e assim vai por aí afora. Então nós não podemos generalizar. A política é ladrão. Aí depois vai assim, o sujeito é cobrador de impostos. Como é que é o nome de cobrador de impostos? Fiscal, né? Fiscal da Receita. Fiscal da Receita é ladrão. Por que fiscal da Receita é ladrão? Todo mundo é ladrão? Fiscal da saúde pública que vai olhar lá os bares, os restaurantes, todos eles recebem propina? Porque todo fiscal de saúde recebe propina. Isso é uma generalização louca. Tem muita gente boa aí trabalhando. Porque tudo que é funcionário da alfândega recebe propina para passar mercadoria por fora, está envolvido com contrabando. Isso é um exagero, falando. Tá certo? Mesma coisa a palavra advogado. É advogado, o sujeito tem rolão, vai te enganar com essas leis, quer trapacear. Por causa de quê? Se vamos levar assim, para trazer a revelação da revelação, foi escolhido um advogado, Jean Batista Agostinho. A coisa que o doutor Bezerra mais gostava, que era a sua distração, era estudar matemática e a advocacia. Aliás, o doutor Bezerra foi escolhido pelo povo, no mínimo 2 vezes, juiz de paz. Para ser juiz de paz, tinha que conhecer direito. Então também era... Então esse aí, o doutor Bezerra está enrolado. Então nós não podemos generalizar. Então cobrar impostos é algo muito justo.
Porque se não tem imposto, nós vamos botar asfalto aqui na Rua São Francisco Xavier. Sem imposto, como é que nós vamos acender a luz da São Francisco Xavier? Sem imposto, como é que tem as escolas? Aqui em frente não tem uma UERJ. A UERJ é mantida por quê? Imposto. Ela não é do Estado? Então, imposto é fundamental. Sem luz, como é que nós vamos ver? Sem luz, sem imposto, como é que é recolher a sujeira? Já viu como, quando o lixeiro faz greve um dia, o que é que acontece? Tudo são os impostos. Então, cobrar imposto é o uso. E repare que o Evangelho nunca foi contra os cobradores de impostos, nem João Batista. Quando o publicano se aproximaram de João Batista, começamos a nossa palestra falando de João Batista, quando o publicano se aproximaram, querendo saber o que deveriam fazer para se arrepender, para mudar de atitude, para mudar de vida, João Batista disse: não cobre a lei do justo. Pronto, não está correto. É errado o publicano que quer cobrar a lei do justo. É errado o publicano que quer espoliar, que quer roubar da velhinha, quer roubar da viúva, quer roubar de qualquer um. Tá certo? Então, esse é errado o publicano, mas é errado também o comerciante, que faz qualquer tipo de provocação. Aliás, é errado qualquer pessoa, de qualquer nível, de qualquer profissão, com ou sem profissão, que faça qualquer falcatrua. Então, nunca se foi contra a cobradora de impostos. Jesus estava comendo com eles, ainda mais o Levi, que ele conhecia muito bem. E repare, ele olhou atentamente. Lucas faz essa ressalva, apesar de eu dizer aqui que isso não precisava. No caso de Jesus, a ressalva é bem clara no sentido de que foi escolhido a dedo, ou escolhido a olho, em vibração espiritual. Sei muito bem o que eu estou chamando. E olha que homem desprendido, não era cobrador de impostos, dizia que o cobrador de impostos queria ganhar. Por que todo cobrador de impostos é assim, não quer ganhar apenas o justo, o necessário, aquele que é fruto do seu trabalho? Tanto que quando ele foi chamado por Jesus, que coisa linda, ele abandonou tudo. Da riqueza de um cobrador de impostos, além de ter uma casa dessa tão grande para fazer um banquete desse. Então vamos lá. Jesus veio aqui para quem é doente, para quem é pecador. Aquele que bate no peito e se reconhece pecador. Aquele que bate no peito e diz assim: eu, Senhor, sou doente, preciso da tua ajuda. Porque aqui nesse planeta, todos precisam da ajuda do Cristo. Olha aquela parábola em que certa vez havia um publicano que estava orando. O publicano estava orando, ele bateu no peito e disse no templo: eu não sou como esse publicano aí pecador. Eu sempre venho no templo, cumpro o ritual, tudo direitinho da purificação, e frequento o templo. Aquele é um pecador. Ele era orgulhoso, estava cheio de si. E o pecador, ou melhor, o publicano, ficou de joelho, bateu no peito e dizia: Senhor, Senhor, me ajuda porque eu sou um pecador. Ele era humilde. Então Jesus veio para isso. Tem os outros que são arrogantes. Ele já se acha curado. Se ele se acha curado, ele acredita em médico. O que um médico vai fazer diante de uma pessoa que acha que está sã? O que um amigo espiritual pode fazer diante de uma pessoa que se acha que é pura? Nada. Ele se acha puro. Então, esses que são assim, é lógico que Jesus veio para eles também, mas eles não querem ouvir. Então Jesus veio para os que querem ouvir. E aqueles ali que eram considerados injustos, que eram considerados pecadores, que eram considerados doentes, aqueles queriam Jesus. Tanto que queriam, fizeram uma festa para Jesus. Então Jesus está dizendo: eu também vim para eles. Para esses me querem. Agora, os que não me querem, eu não posso fazer nada. Quem veio para cuidar deles? A dor. Vamos explicar aqui como esse negócio. E a dor vai cuidar também em nome de Jesus. Vamos explicar isso aqui que é muito importante. Um sujeito lá era um pastor, ele cuidava das ovelhas. Então ele cuidava das ovelhas. A ovelha ela fugia, ele largava as 100 ovelhas no aprisco e ia lá procurar a ovelha perdida. Muito bem. Chegava no outro dia, aquela ovelha revoltada fugia outra vez. Ele ia lá, procurava ela no meio do matagal, atrás das pedras, nas grutas, encontrava, trazia ela de volta. Na outra vez ela fugiu outra vez. Atravessou o riacho, ele foi lá, atravessou o riacho cheio de pedra, com correnteza, foi lá e salvou a ovelha. E trouxe ela outra vez para o aprisco junto com as outras ovelhas. Um dia ela fugiu e foi para muito longe. Ele saiu a procurar, mas ele não podia se afastar muito porque ele tinha de
tomar conta das outras ovelhas. Porque senão vem o lobo, né, vem a raposa, e as outras ovelhas ficam sem proteção. Então o que ele fez? Como aquela ovelha se afastou muito, mas a ovelha é dele, e ele tem responsabilidade sobre aquela ovelha, o que ele fez para resgatar aquela ovelha? Mandou o cão. Ficou claro? Quando Jesus não vai, ele manda o cão. Observe, ou você quer ficar no aprisco com Jesus, se não, ele manda o cão. O cão você já sabe o que é. Aquela bela doença, aquela bela obsessão, aquele belo problema na tua vida que você tem tudo, de repente desaba tudo. O cão chega. E quando o cão chega, ele é determinado. E eu vi agora lá no Pará, e aliás eu esqueci de mostrar para vocês na primeira transparência, lá da palestra que eu fiz dos animaizinhos lá no Pará, eu mostrei para vocês na primeira transparência, eu numa placa escrita assim, Colônia Harmonia, né? Colônia Harmonia, ligada ao grupo, a assistência social do grupo Espírita Regeneração. E ele tinha uma foto que eu estava ali de bermuda fazendo um carinho no cachorro. Então tinham 2 cachorros na foto, né? Eu estava fazendo carinho no cachorro. Aquele cachorro é o dog. Ele é um vira-lata, ele é simples, mas ele que manda na fazenda. Ele é o tal. Nas caminhadas que faziam para chegar lá, que é aquela placa que é 3 quilômetros da casa grande, da fazenda, ele que ia na frente, dizendo se tinha macaco, se tinha cobra, se tinha algum animal. Ele que ia na frente, colocando tudo em ordem. E quando vinham os bois, eu levei carreira de boi, falei aqui para você, me joguei no mato gritando por Jesus. Quando vinham os bois, ele botava os bois tudo na linha, todos obedeciam. E ele atacava mesmo, pegava pelo pé e o boi obedecia. Então o dog, ai do boi, e saía da linha. Ele bota outra vez no rebanho, no grupo, certo? Assim é o dog, assim é o cão. O cão pega você. Então diz o Chico Xavier de forma bastante clara nessa parábola. Jesus fica cuidando da ovelha. Se você foge, ele manda o cão. Aí a dor te traz de volta. O problema te traz de volta. Então, Jesus diz, eu vim para todos. Todos aqui na terra, realmente, se nós levarmos no sentido geral, todos aqui são impuros, todos aqui são doentes. Mas eu quero pelo menos aqueles que se reconhecem doentes, aqueles que querem me seguir, que são meus amigos, ou melhor, que dizem que querem ficar comigo. Aqueles que não querem ficar comigo, que se acham que são muito bons, que são autossuficientes, que não precisam de ninguém, tudo bem. Só que eu sei que eles também são impuros, eu sei que eles são injustos, aliás, muito mais impuros, muito mais injustos. Aí, nesse caso, eu chego, mas chego através do cão. Por isso que os judeus arrogantes, ele fala, aqui Jerusalém não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês acham que aqui Jerusalém é a cidade mais importante do mundo? Vocês acham que aqui tem o templo mais importante do mundo? Que vocês estão super parados e protegidos? Em verdade, por digo, não ficará pedra sobre pedra. E realmente nos anos 70 tudo foi destruído. Eles só voltaram a ter a terra deles só agora em 1941. Aí vai o respeito pelos judeus. Nós estamos falando também no sentido geral. Quando a gente sempre fala que a palavra judeu, nós estamos falando especificamente aqueles que não queriam Jesus e que resistiam à missão de Jesus. Nós também não estamos generalizando os judeus, porque não podemos fazer isso. Primeiro que Jesus era judeu. Tanto que ele diz para a samaritana, a salvação vem dos judeus. Está em João capítulo 4, versículo 24. Depois, é bom logo que se diga, Pedro era judeu, Tiago era judeu, Judas era judeu, Mateus era judeu, não é isso? Zaqueu era judeu. Então nós não podemos generalizar nada. Jesus veio para todos. Só que haviam aqueles que eram pecadores, pessoas que tinham problema, pessoas que eram doentes, mas que gostavam de Jesus, que já estavam muito mais próximos da cura. E havia aqueles outros que resistiam, que se achavam insaudáveis, né? e que Jesus diz, eu não vim para esses, se acham estáticos, se acham autossuficientes. Eu não vim, quem veio para eles é o cão. O cão vai cuidar da vida deles. A dor vai chamá-los para o objetivo, vai chamá-los para o rebanho. Tá certo? Então quando eu digo que não veio diretamente, vai sim indiretamente resolver através da dor. Muito bem. Agora vocês poderiam dizer assim, mas tem cabimento Mateus ser convidado para a apóstola de Jesus e fazer uma festa para tanta gente, Jesus ir numa festa e comer e beber? Tem cabimento isso? Por que não tem cabimento?
não é preconceito da nossa cabeça? Quem disse que o jantar não é bom? Ah, por que jantar não é bom? Por que reunir aquele que a gente gosta, aqueles que a gente gosta e fazer um bom jantar? Ou então, é lógico que tem aquele jantar que é sofisticação, aquele jantar que é pesado, que o sujeito não faz aquela comida porque ele gosta, ele faz porque ele quer aparecer. Ele nunca comeu caviar e se lambuza, ele não sabe, ele nem gosta daquilo. Não estou dizendo que caviar não é bom, não, é uma delícia. Mas tem gente que não conhece, não é isso? Tem gente que quer fazer uma festa e não sabe escolher um vinho. Então ele não entende nada, ele gosta do vinho canção, não é isso? Que é docinho, é um vinho químico, falso, né? Aí sem desrespeitar a empresa. Mas não é da própria natureza, ele não entende de vinho. Então, não tem problema. Então, que você seja assim. Às vezes é melhor uma festa com sangue de boi, com arroz, feijão e picadinho, do que fazer uma comida sofisticada que você nem conhece, é para aparecer. Mas, evidentemente, com uma comida sofisticada é muito boa. Agora, veja bem, do picadinho que se faz aí por 5, 6, 7 reais, você pode chegar ao bacalhau a 100 reais. O bacalhau também é muito gostoso. Agora, você tem condição de pagar o bacalhau, por que não? Você vai convidar o teu amigo, por que você não vai dar para ele a comida que você mais gosta, a comida que ele gosta? Por que não servir para ele um bom bacalhau? Por que não servir um bom chefe? Por que tem que ser a sardinha? E não estou desconsiderando que a sardinha não é tão boa quanto o chefe. Isso é um problema de paladar. Mas não quer dizer que eu também não possa fazer um jantar de sardinha. Mas não pode fazer um jantar de sardinha porque você é pão duro. Ah, vou fazer um jantar de sardinha porque eu só gasto 10 pratas. Mas você está recebendo Jesus. Tu gosta dele ou não gosta? Tu gosta da pessoa, é teu amigo, tu quer servir o que tem de melhor. Aquilo que você mais gosta. E agora, se o que você mais gosta é sardinha, então seja honesto com você mesmo. O problema não é a comida em si, mas é a alegria de receber e receber bem com aquilo que você mais gosta. Picadinho às vezes vale mais do que caviar, mas caviar tem o seu valor. Para aquele que tem condição de pagar o caviar, por que não? E caviar do Iraque, coloca mais caro, com latinha de ouro, não tem problema nenhum. Agora, tudo isso dentro do critério, não é abusar, botar aquela comida demais para socar, para mostrar ostentação, para não darem tempo de conversar com as pessoas, para tudo terminar em bebedeira, ou comer tanto de olho grande que depois vai até passar mal. Não é nada disso. É simplesmente ser feliz. E Jesus mostra isso de forma muito natural. A coisa faz parte do mundo. E ele vai num jantarzinho de festa de amigos, por que não? Jantarzinho pode ser até um jantarzão. E se o sujeito tem uma casa bonita, ilumine a casa toda. Você tem flores, bota flores na casa toda. Faça uma coisa boa, por que não? Então vai chegar, vai estar com a janela toda fechada, com o cinema, bota música. Se você tem pessoas que tocam lá a música, bota a música para tocar. Né? Tem condição para contratar uma orquestra, contrate uma orquestra. Agora nada possa chegar ao exagero. E não chegou ao exagero, porque o texto deixa bem claro, ele abandonou tudo, ele era muito rico. Veja bem, ele cobrava o imposto de uma cidade, de um entrocamento comercial que mexia diretamente com pesca. Ele sabe como se dá dinheiro, cuidar só de imposto. Nós sabemos que uma das coisas que mais dá dinheiro nesse país é cartório. Você vai no cartório, não tem custo. Qual é o custo do cartório? Vamos todo carimbar. E tudo lá, a mínima coisa que você paga no cartório é 5,60 para fazer um reconhecimento de uma autenticação. Né? 5,60, que abrir o seu cadastro no cartório é 15 reais. E vai por aí afora. Então, isso dá muito dinheiro. Imagina a coletoria de impostos. Chama dinheiro. Então, ele fez um jantar. Agora, o que é mais extraordinário? Um amigo de Jesus e seguiu Jesus. E mais do que isso, que coisa interessante, na família de Jesus era a família real, sim, de pessoas que muitos tinham condição. Não era a família pobre, aquela família ignorante, não. Por isso que Jesus entrou na sinagoga e leu. Por isso que Tiago sabia ler, estava sempre lendo as escrituras. Saber ler naquela época era requinte. Nós estamos diante de uma família importante. Não era uma família de milionários, mas família importante. E que frequentavam o banquete, sabiam como proceder, entrar e sair. Jesus frequentava tantos desses banquetes e nunca negava. Foi na casa de um banquete do Simão o leproso, foi na casa do banquete do Simão o fariseu na Galiléia, foi na casa de Levi, ao ponto de ser chamado de glutão e beberrão. Como
diz lá o Evangelho, porque as pessoas vão logo no exagero, tá? Você gosta de frequentar, beber álcool, frequenta um banquete que tem muita comida, é comidão, por causa de quê? É isso? Veja o meu caso do Rogério, frequentamos isso e não somos de comer muito nem beber muito, não, gente. Nós queremos nos convidar, agora, repare, é tudo muito tranquilidade, por que não? Agora veja bem, banquete hoje, banquete amanhã, banquete depois, quando o sujeito vai pregar? Não é isso? Ele foi nesse banquete, depois Levi ficou com ele, brincando por aí afora. Nós não podemos transformar a nossa vida num banquete, o tal do high society, alta sociedade, só frequentar isso aqui. Transformar a vida nossa em banquete, dizer que veio para cá para saborear banquete, é ser muito inútil. Mas também granjear amigos com banquete é algo muito útil. E como se granjeia, ou como é a frase de Jesus, se granjear amigos com as riquezas iníquas, as riquezas aqui no mundo, banquete é riqueza aqui no mundo. Por que não? Vai lá, cumprimenta um, cumprimenta outro, come com um, serve um prato para o outro, serve um prato para aquele outro. Era assim, o Chico Xavier era dessa forma. Aliás, ele não começava a comer sem que todos não tivessem um prato servido. E como tinham sempre aquela gentileza com o Chico, sempre fazia o prato dele primeiro, ele aguardava. E teve uma vez que ele pagou para ver, porque quando botaram o prato dele, ele ficou aguardando botar o prato de todo mundo. Quando botou o prato de todo mundo, o pessoal ficou esperando ele dar a primeira garfada e ele não dava. E todo mundo ficou olhando, por que ele não dava a primeira garfada? Porque agora já estava todo mundo com prato, que aquele cachorrinho lá fora está me olhando. Ele também quer comer. Então deixa eu servir ele primeiro, depois eu como. Foi lá, serviu o cachorrinho, depois sentou e comeu. Então ter essa gentileza, isso é importante. Isso é muito importante. Ter esse reconhecimento pelo outro, aí não é ser glutão, não é ser ferrão. Aí você fala, mas naquele dia você bebeu muito, naquele dia você bebeu muito. São erros do mundo. Errar é uma coisa. Por exemplo, a vida, errar, se arrepender, né? Eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou comer daquele jeito assim numa churrascaria ou beber. Isso é o correto. Mas faz do mundo, você errou, não faça mais, tenta não fazer. Porque não faz bem, de um meio que você muito mais, você nem anda direito. Então, falo isso por experiência própria, não faz bem. Então tenta moderar, tudo é moderação, é o caminho do meio. Mas ser gentil, participar de uma festa, por que não? E está aqui a passagem. Então, não vamos rodar com a palavra. E nem vamos dizer que esse banquete é simbólico, não tem nada de simbólico para analisar e não fizemos nada de simbólico até agora. É o normal, é o natural. Festinha, você foi convidado, há tempo na tua agenda, hoje não é dia de pregação, então vai lá. Participa, conversa, seja educado com as pessoas, porque é da tua educação que vai gerar amizades. E nós sabemos como saem negócios nesses encontros. Os empresários, quando vão, um conversa com o outro e tal, aí troca o cartão, aí a pessoa procura, forma uma amizade, amanhã está fechando um negócio lá na frente. Quem mexe com pesca está fechando negócio com pesca, quem mexe com energia está fechando negócio com energia, quem mexe com barco está fechando negócio com barco, quem mexe com transporte está fechando negócio com transporte. Não é assim? Você também se apresentando como um cristão, como uma pessoa do bem, simpática a todos, amanhã também vai poder fechar um negócio espiritual. Qual é o negócio espiritual? Uma pessoa que tem dor de cabeça pode procurar, uma pessoa que está com crise pode olhar para você, uma que não está se dando bem com a família, você pode levar uma palavra de consolo. Quem sabe que amanhã alguém vai te procurar porque está com o filho doente, quem sabe que alguém vai te procurar porque não entendeu aquela passagem do Evangelho, vai precisar de uma orientação. Então você pode fazer negócios espirituais. Negócio aqui no bom sentido, levar a mensagem de esperança em um ambiente assim. Agora, nós não podemos transformar um ambiente assim de converter os outros, fazer proselitismo. Chegar num banquete como esse e só ficar. Você é judeu? Quer passar por cristianismo? Ou você é católico? Não quer ser espírita? E só ficar falando de Chico Xavier e não sei o quê? Aí é um massacre. Na hora que a pessoa vai tomar um golinho de vinho de Chico Xavier, poxa, deixa a pessoa em paz. Não é um proselitismo que você vai transformar alguém. Participar na festa, às vezes você pode ficar numa festa o tempo todo não usar uma palavra, uma única palavra. Mas só a sua forma de atender, a sua forma de ser carinhoso, de servir, fazer aquela melhor sopa, aquele melhor prato, aquele melhor bacalhau. Só em tratar a pessoa com carinho, você está na minha casa, seja feliz e fica à vontade.
Pronto, formular. Amanhã pode ser que a pessoa venha precisar de você. Ou mesmo se não precisar, ela tem uma referência. O que esse cara faz? Ele é espírita, ele é padre, ele é isso, ele é aquilo. Eu me lembro da minha infância, como padre lá em casa, como ele gostava de comer bem. Mas que importância, né? Ele ali na nossa família, ele ali com as minhas irmãs, conversando, preocupado também com a nossa escola, perguntava como a gente estava na escola, etc. Convidando para as atividades sociais da igreja. Um padre presente muito útil na nossa vida. Muito bem. Agora, vem a última frase de Jesus que a gente precisa analisar. Diz assim, Jesus, que é uma frase em que ele se utiliza de um mantra, ou melhor, ele se utiliza de uma tirada eminentemente rabínica ou judaica. Ele diz assim: eia, pois, aprendei o que significam estas palavras: quero misericórdia e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Essa expressão aqui, eia, pois, aprendei o que significam essas palavras. No original é assim: ide, caminhai e aprendei. Por enquanto que caminhai, aprendei o que significam essas palavras. Os judeus usavam sempre, os rabis, essa expressão na sinagoga. A tradução é o que está mal feita. Como está aí, eia, né? Ide, ou caminhar. Por enquanto que está no caminho, por enquanto que você está andando, meditai, tenta aprender o que significam essas palavras. O que significam essas palavras. E vem a frase. A frase é: Deus é um Deus que quer misericórdia e não sacrifício. Deus quer misericórdia e não sacrifício. Essa frase é de um profeta do Antigo Testamento chamado Oséias. Está no capítulo 6, versículo 6 de Oséias. A frase é: Deus quer misericórdia e não sacrifício. Vamos voltar aqui para essa palavra sacrifício. Sacrifício aí não é fazer algo difícil, complicado, é duro. Não. O sacrifício aí é sacrifício ritual. É o sacrifício de pagar o dízimo. É um sacrifício, né? Você tem que dar 10% do que você ganha para o templo. É um sacrifício. Levar lá o incenso, levar os animais para serem sacrificados, como os judeus faziam. Isso que é sacrifício. Sacrifício é todo esse ritual do templo, que é desde você levar incenso, levar vela, tomar banhos, sacrificar animais, cumprir as regras do templo. Eu tenho que ir lá no domingo, tenho que ir no sábado, tenho que ir nesse dia e tal, assim. Muito bem. Tudo isso era chamado de sacrifícios ou holocausto. Diz o capítulo de Oséias, no capítulo 6, versículo 6, que Deus quer muito mais misericórdia do que esse sacrifício. Agora vamos para a historinha. Ali naquela festa tinham os judeus, todos eram judeus, mas eram publicanos, cobradores de impostos, gentios. Aquela turma não praticava rituais. E os que estavam lá fora eram os judeus escribas, eles faziam rituais. Jesus diz que muito mais importante do que aqueles que estavam lá fora que faziam rituais era serem misericordiosos. Se aqueles que estavam lá fora que faziam tantos rituais, que levavam vela, incenso, faziam purificação, matavam os animais, tudo em nome de Deus, mais importante do que isso tudo é eles serem misericordiosos. Se eles sabiam, como eles diziam, que aqueles eram impuros, que aqueles eram pecadores, que aqueles eram contaminados, que aqueles eram doentes espiritualmente, por que eles não tinham misericórdia para com eles? Entendeu? Aí não é um caso de preconceito. Por que você anda com aquele pecador? Se você acha que ele é pecador, por que você não chega perto dele? Não tem misericórdia para com ele? Não leva uma esperança para ele? Uma palavra de consolo. Se você acha mesmo que ele é pecador, por que não tenta endireitá-lo? Mas vai ficar mantendo essa barreira do preconceito, do ódio, da separação, de você ser fariseu. A palavra fariseu quer dizer separado. Eu sou separado desses. Eu estou com Deus, esses estão aqui, não estão comigo, eu sou separado de vocês. O próprio título deles era um título preconceituoso: separados.
Então diz Jesus, aprendei isso. Por enquanto que estiver caminhando, por enquanto que estiver evoluindo, a palavra caminho é evolução. Por enquanto você estiver no caminho, por enquanto você estiver na estrada evolutiva, aprender, ficar meditando nisso. Sempre, sempre é mais importante a misericórdia do que qualquer preconceito. Tá certo? Agora aqui eu quero, terminamos essa passagem de Mateus, aqui fechamos essa convocação, mas tem uma palavra do início do Evangelho em Marcos que diz assim: e Jesus saiu de novo em direção ao mar, e todo o povo o assediava, e a eles, a todos, o ensinava. E ele a todos ensinava. Então, vamos dar aqui assim uma parada no estudo de Mateus, né, nessa convocação, nessa festinha, já explicamos isso. Muito bem. Vamos só pegar essa frase e agora sim, ela vamos interpretar espiritualmente. Jesus em direção ao mar. Por enquanto que todo o povo assediava ele em direção ao mar. Mas por enquanto que o povo cercava ele ensinava o povo. Aqui vem uma dica. Abre movimento, espalha bênçãos. O livro Nosso Lar de André Luiz diz que a água é um bom condutor de eletricidade e de magnetismo. E ela, em movimento, espalha bênçãos. O mar é o maior agente de limpeza espiritual que temos. E eles que eram tão preocupados com rituais na sinagoga, de purificações na sinagoga, nós temos um reservatório de purificação natural. Não só de purificação, mas de energia. A quantidade de plâncton que nós temos no mar, a quantidade então de energia, a quantidade que nós temos de ectoplasma no mar, ou no lago, como aquele, era algo imenso. Então veja bem, a multidão te assedia, a multidão te serve, cada um vem com as suas enxaquecas, cada um vem com os seus tormentos, com as suas vibrações ruins. Ninguém se aproxima de você, normalmente, num ambiente assim como esse, quando você é um pregador, quando você é um médium de cura, né? Um médium de efeitos especiais, como Chico Xavier. Raramente alguém se aproxima dessas pessoas porque gostam dessas pessoas. É duro falar isso. Raramente alguém se aproxima de Jesus naquela época porque gosta de Jesus. Raramente alguém vai na igreja orar para Jesus porque gosta dele. Raramente alguém foi ao Chico Xavier porque gosta do Chico Xavier. Raramente alguém foi na Dona Célia, uma das maiores médicas do Rio de Janeiro, porque gosta da Dona Célia. Raramente alguém procurava um espaço milagre lá no Barreiro, porque gostava do espaço. É duro dizer isso. As pessoas têm interesse. Elas vão porque elas querem uma mensagenzinha da Dona Célia, porque querem uma cura lá vinda lá do espaço, porque querem uma mensagem do seu filho através do Chico Xavier. E mesmo quando hoje se procura do Cristo, vai para pedir alguma coisa. Na prece inicial, quando você chegou, você pediu o que a Jesus? Deu alguma coisa? A primeira pergunta: tu veio aqui para dar ou para receber? Tu veio aqui para receber porque tu quer pedir alguma coisa a Jesus, quer se aproximar do teu bezerro, quer que queira. O que tu quer pedir a ele? O que é do teu interesse? Você, não, eu quero me aproximar desse cara, porque eu amo esse cara, eu gosto dele. Você tem algum interesse? Seja lá qual for, você quer casa própria, ou você tem um problema de doença, ou porque tu quer resolver o problema com teu marido, ou porque tu quer isso, quer aquilo, cada um quer uma coisa. Diferente de Levi, ele abandonou tudo. Simplesmente Jesus disse: me segue, ele seguiu. Deixou tudo. O que ele queria? Nada. Ele estava trabalhando no escritório, não estava trabalhando? Não estava lá no escritório, não estava fazendo alguma coisa? Só estava sentado no escritório, disse que ele estava doente? Não estava nada. Jesus disse: me segue, ele foi. Isso é raro. Normalmente as pessoas querem seguir o desses simplesmente porque tem interesse. Essa multidão assediava Jesus, porque todos iam ali porque queriam cura, porque queriam cura, porque queriam cura. Agora nós não estamos aqui levando a ponta de faca, dizendo que isso é errado, não, gente. Eu só estou falando com o público de estudo. Isso não é para a gente falar no público lá na igreja, lá.
Isso não é para falar no público, no auditório cheio aqui, 500 pessoas para lutar com isso, entendeu? E nós estamos falando para quem está lá pensando, quem está estudando, um grupo mais não é acelera, porque a gente não é melhor que ninguém. Mas o nosso estudo é magnificado. Nós estamos querendo entender as coisas, entrar nos meandros, nas entrelinhas. Então, veja, não é errado. Você tem um problema, meu, tem um câncer, pega Jesus, ó Deus, cura meu câncer. Você não tem carro, pega ele, não tem emprego, pega ele. Tudo bem, já pediu. Mas isso é sempre um interesse, pô. Estou falando de procurar só por amor. Toda vez que você vai por interesse, você não consegue aquilo, ou por enquanto que você não consegue, isso não quer dizer que ele não vai te dar, você fica cercando aquela vibração, entendeu? Vamos imaginar que você vai procurar emprego numa empresa. Está lá a psicóloga que vai te entrevistar. Quando eu olhar para a psicóloga, né? Será que ela vai me candidatar? Será que ela vai me aceitar? Será que eu fui bem na prova? Será que ela leu direito a minha redação? Você está emitindo vibração, aquela vibração do teu interesse. Não é por amor a psicóloga. É do teu interesse. Aquilo vai uma vibração carregada. Todo mundo que se aproxima desses médicos vai carregar. Uma mãe que está desesperada, porque o filho morreu, ela está sem sustentação de fé, vai procurar o Chico, ela chega lá pesada, carregada, sem fé, chega cinzenta na alma, a aura está cinzenta. Entendeu? Um sujeito que está com câncer e não quer morrer, ele está com vibrações verdadeiros raios em suas almas, e você está perto, você é um campo que tem que dar atenção para aquelas pessoas e aquelas vibrações que servem. No caso de Jesus, ele tinha uma capacidade de autolimpeza, ou melhor, nem precisava de autolimpeza, mas porque ele já tinha uma capacidade para nós não temos. Por isso que eu falei que o Evangelho também é escrito para a gente. Então vai uma explicação. Quando a multidão te assediar, não deixe de ir em direção ao mar. Uma explicação boa. Está claro? Como aqui hoje você vai tomar um passe lá, a reunião final do mar, você vai no mar. Olha, o mar, se a gente soubesse disso, o mar é mil vezes melhor que tomar um passe aqui, sabe? O passe aqui é uma coisa muito mais dirigida para aquele que está precisando de uma coisa assim, mais dirigida num determinado órgão, assim, ou que ele nem sabe. O mar resolve isso tudo. Você chegar lá, tirar o sapato, andar naquela areia, deixar aquilo bater nos seus pés, caminhar, botar a mente positiva, cantar, não precisa nem orar, não, cantar uma boa música, deixar a mente alegre, pensar naquele fluxo, refluxo, e conforme que a onda vem, traz bênçãos, conforme que ela vai, leva as suas imundícias. Essa é a maior purificação que existe. Toda vez que você for assediado, lembre, você tem um recurso maravilhoso como mar. E mais, você já nasceu numa cidade abençoada, né? Não só pela imagem que representa o Cristo, mas pela uma orla maravilhosa. Um país que tem milhões de quilômetros de mar. E a nossa cidade é abençoada. O mar. Então, agora saiu uma série de livros do espírito Nélio Lúcio, que a Wanda Joviano colocou, que disponibilizou, são 3 volumes do tamanho de Paulo Estevam, né, de 500 páginas, 3 volumes, Sementeira de Bênçãos, Sementeira de Paz, etc. Então são 3 livros, em que eram as mensagens que o Chico recebia toda semana no culto lá do chefe dele, do Rômulo Joviano. Toda quarta-feira tinha um culto, e o Nélio Lúcio que ditava as comunicações, são 3 volumes. E ele várias vezes dizia para a família lá em Minas, eles estavam lá em Pedro Leopoldo, né, em Belo Horizonte, bem longe do mar, Mineira não tem mar. De vez em quando eles viram o rio, para passar férias ou a trabalho. Aproveitem, meus filhos, andam lá na praia, cuidado com o ventinho da noite, bota uma agasalho, toma um remedinho de homeopatia. Não exagera na comida do rio, ali a feijoada, bife, batata frita, né, muita fritura. Não exagera o passeio, quem exagera, mantém o equilíbrio na comidinha, leva um remedinho de homeopatia e aproveita as bênçãos do mar. Tudo bem? Aqui o texto está falando isso pra gente. Então toda vez que alguém disser para você,
se Jesus recomendou ir em direção ao mar, está aquela outra frase que diz assim: e Jesus saiu de novo em direção ao mar, e a multidão assediava, e o que ele fazia, ele ensinava a multidão. Mais do que curar, ele ensinava, porque eu posso te curar 10 vezes, 10 vezes você vai ficar depois doente. A gente para sair daqui tem que sair de alguma forma. Então o mais importante do que qualquer tipo de cura é ensinar a multidão, para que a multidão possa entender, e mais do que tudo, entender que a coisa que mais nós devemos buscar é o outro por amor, não para trazer as nossas enxaquecas, as nossas vibrações, os nossos problemas. Mas, no entanto, não só eles têm esses problemas, mas nós também. Como o judeu achava que ele podia encostar alguma coisa e ficar impuro, a gente também encosta no metrô, é no nosso trabalho, imagina, né? Uma pessoa que trabalha com a medicina, as gerações que apanham no hospital, né? Nós temos ali que trabalha com biópsia, com câncer, imagina, todo mundo quer saber qual o resultado, Então vem vibração, o que nós vamos fazer? Tomar um passe, tomar água frutificada, você tem o recurso do mar, dá uma caminhada. Uma vez por semana, de 15 em 15 dias, como você puder, vai em direção ao mar. É isso que o texto fala, por exemplo, simples que ele está dizendo. Não é isso? Está ali uma bateria de saúde para nós continuarmos aqui no nosso trabalho. Muita paz, vamos ficar com Deus. Ou parar. Sexta-feira eu tenho palestra lá no Francisco de Paulo, na Conselheiro Zé, 5h30, tá? 17 horas. Eu vou falar sobre Bezerra de Menezes. Quem quiser ir, muito bem. Semana que vem não vai ter reunião, quinta-feira eu não estarei aqui.